Peaky Blinders, uma série que mergulhou fundo na atmosfera da pós-Primeira Guerra Mundial, trazendo a vida a uma gangue notória e a sua ascensão ao topo do submundo criminoso. Nas sombrias ruas de Birmingham, uma cidade repleta de segredos, intrigas e poder. Prepare-se para desvendar os enigmas por trás dos olhares penetrantes, das banhas com navalha e dos jogos de poderes implacáveis. Para entendermos os Peaky Blinders, precisamos voltar ao turbulento cenário de Birmingham, durante a Primeira Guerra Mundial, que também influenciou o crescimento de gangues, como os Peaky Blinders. Eles representam um aspecto da vida urbana e da criminalidade da época, que continua a intrigar e fascinar as pessoas até os dias de hoje. A origem exata dos Peaky Blinders ainda é objeto de debate e mistério, pois muitos detalhes sobre a gangue e suas atividades não foram devidamente registrados nos registros históricos da época. A história dos Peaky Blinders é em grande parte transmitida através de relatos orais, folclores locais e de algumas fontes históricas limitadas. Acredita-se que os Peaky Blinders tenham surgido nas áreas urbanas mais pobres de Birmingham, na Inglaterra, durante o final do século XIX, provavelmente na década de 1890. Eles eram formados principalmente por jovens homens provenientes de famílias trabalhadoras e desfavorecidas, que viviam nas áreas industriais da cidade. Esses jovens muitas das vezes enfrentavam dificuldades econômicas e sociais, devido à rápida urbanização, desemprego e condições de vida precárias. O nome Peaky Blinders é frequentemente associado à prática de costurar lâminas nas abas das suas boinas e usar essas boinas como armas improvisadas em brigas de rua. No entanto, a veracidade dessa prática específica é debatida, e alguns historiadores argumentam que pode ter sido amplificada ou exagerada ao longo do tempo. A gangue operava em áreas como Small Heath e Digbeth, em Birmingham, e se envolvia em atividades criminosas, incluindo extorsão, agressões, roubo e jogos ilegais. Eles eram conhecidos por sua natureza violenta e eram temidos por muitos na cidade. Com o início da Primeira Guerra Mundial, em 1914, muitos membros dos Peaky Blinders foram recrutados para o exército, o que levou ao declínio da gangue. A guerra alterou significativamente o cenário social e econômico, e muitos membros da gangue não retornaram após o conflito. A imagem e a cultura dos Peaky Blinders foram romantizadas e inspiraram uma série de adaptações na cultura popular, como a série de televisão Peaky Blinders, que mistura elementos de ficção com aspecto histórico para criar um retrato intrigante da gangue e da época em que operaram. A rivalidade entre os Peaky Blinders e os Sabines frequentemente resultava em conflitos violentos nas ruas de Birmingham. Esse confronto era frequentemente marcado por brigas e conflitos territoriais. Os Birmingham Boys eram outra gangue rivais dos Peaky Blinders. Eles eram conhecidos por suas atividades violentas e estavam envolvidos em várias atividades ilegais, incluindo extorsão e tráfico de drogas. Vale ressaltar que muitos detalhes sobre as atividades e rivalidades entre as gangues dessa época são baseadas em registros históricos, mas também há espaço para interpretações criativas, especialmente na série de televisão. Não há evidências sólidas que comprovam a influência política direta dos Peaky Blinders. No entanto, é importante notar que durante o período em que a gangue operava, no final do século XIX e no início do século XX, muitas gangues criminosas tinham certa influência e conexões com figuras políticas locais e corrupção. Isso não é exclusivo dos Peaky Blinders, mas sim uma característica das dinâmicas sociais da época. As gangues frequentemente tinham relações complexas com autoridades locais, às vezes subornando policiais ou políticos para evitar perseguições locais. Também é sabido que algumas gangues, incluindo os Peaky Blinders, estavam envolvidos em atividades ilegais, como o contrabando de álcool durante a Lei Seca, no início do século XX nos Estados Unidos e na Inglaterra. Isso poderia envolver colaborações informais, com figuras políticas que talvez estivessem dispostas a ignorar ou apoiar suas atividades ilegais. Entretanto, é importante enfatizar que as informações históricas sobre as influências políticas específicas dos Peaky Blinders são limitadas e, em grande parte, sujeitas a especulações. Muitos detalhes sobre atividades e conexões das gangues daquela época podem ter sido perdidos ao longo do tempo, ou nunca terem sido documentadas adequadamente. A série de televisão Peaky Blinders utiliza elementos de ficção para criar um drama interessante e envolvente, e isso inclui apresentar relações entre gangues e políticos. Portanto, é importante separar a ficção da realidade. Ao considerar
a influência política dos Peaky Blinders. Hoje, enquanto os Peaky Blinders não mais caminham pelas ruas de Bíblia, o legado deles persiste. A série de televisão que levou o nome da gangue trouxe essa história à vida de maneira magnífica, envolvendo o público em um mundo de intriga, traição e audácia. Assim como a sombra da boina com navalha desaparece gradualmente no horizonte, a lenda dos Peaky Blinders permanece viva, lembrando-nos de que por trás da história romanceada e dos personagens fictícios há uma realidade intrigante que desafia nossa percepção sobre o passado. Uma era de tumultos e desafios, uma era de Peaky Blinders.